Olá pessoal, hoje nós vamos estudar sobre números primos. O que é um número primo? Bem, um número primo é todo e qualquer número que só divide por um e por ele mesmo. Então, um número primo, para a gente definir um número primo, observando os divisores desse número. Se ele for divisível apenas por um e por ele mesmo, então esse número é primo. Então, existem números que só dividem por um e por ele mesmo. E esses são os números primos. Por exemplo, o número 2 só divide por um e por ele mesmo. E no caso é o 2. 2 dividido por 1 é 2. E 2 dividido por 2 é 1. Então o 2 é o nosso primeiro número primo. O número 3 também é um número primo. Só divide por 1 e por ele mesmo. O número 5 é outro número primo. O número 7, o número 11, 13, 17 e existem ainda uma infinidade de números que só divide por um e por ele mesmo. E esses números nós os chamamos de números primos. Então, como é que a gente descobre se um número é primo? Para a gente descobrir se um número é primo, a gente divide esse número pelos primos menores que ele. Se o resultado for exato, é porque ele não é primo. Se não for exata, o resultado da divisão não for exata, ele é um número primo. Vamos verificar o número 173. Será que ele é primo? Então, a gente vai verificar dividindo pelos números primos que forem menor do que 173. Vamos observar pelo critério de divisibilidade se esse número ele é divisível por 2, que é o primeiro número primo. Não é, porque olha para o último algarismo, não é par, então não divide por 2. Outro número primo é o número 3. Então, esse número divide por 3. Vamos fazer a soma dos algarismos para descobrir. 1 mais 7, 8. Mais 3, 11. 11 não divide por 3. Então, esse número não divide por 3 também. Divide por 5? Não. Não termina em 0. Então, não é divisível. Não termina em 0 e nem 5. Então, não é divisível por 5. E aí, o número 7. O número 7, como não existe um critério, a gente vai iniciar por ele aqui. A divisão. 1 não divide, 17 dividido por 7 dá 2. 2 vezes 7 é 14 para 17, 3. Baixa o 3, fica 33 dividido por 7, dá 4. 4 vezes 7, 28 para 33, 5. 5 não divide por 7, então o resultado dessa divisão, o resto da divisão aqui no caso foi 5. Então não deu uma divisão exata. Então ele também não divide por 7. Vamos verificar por 11. 173 dividido por 11. 17 dividido por 11 dá 1. 11 para 17, 6. Baixo o 3. Ficou 63 dividido por 11. Que dá 5. 5 vezes 11, 55. Para os 63, 8. Então o resultado aqui
ou melhor, o resto da divisão foi 8. Então, logo, 173 também não divide por 11. Vamos verificar mais um. Pelo 13. 173 dividido por 13. 17 dividido por 13 dá 1. 1 vezes 13. 13 para 17, 4. Acho 3. 43 dividido por 13 dá 3. 3 vezes 13 é 39. Para 43, 4. Então, o resto 4, o número 173 também não divide por 9. Se a gente verificar ainda os outros números primos, que são menores que 173, vamos ver que não divide por nenhum. Então, o número 173, ele é primo. Então, é dessa forma que a gente descobre se um número é primo ou não. É um pouco chato, mas é a única maneira que a gente tem de descobrir se um número é primo ou não. Mas o que você precisa entender é o que é um número primo, primeiramente, que é todos os números que só dividem por 1 e por ele mesmo. Agora vamos entender um pouquinho sobre decomposição em fatores primos. O que é uma decomposição em fatores primos? É pegar qualquer número e decompor ele apenas em fatores primos. Como é que vamos fazer isso? Da seguinte maneira. Nós vamos escrever, por exemplo, aqui o número 315 e vamos decompor esse número em fatores primos. O que a gente vai fazer? Vai traçar um traço aqui e começar a dividir esse número começando do menor primo, que divide ele, até chegar num lugar onde não dá mais para dividir. Vocês vão já entender. Esse número, qual é o menor fator primo que nós temos? É o 2. Nós vamos ver que esse número não é divisível por 2, porque termina em 5, e 5 é ímpar. Então vamos ver se ele divide por 3. 3 mais 1, 4, e 5, 9. 9 divide por 3, então esse número divide por 3. Então a gente vai começar dividindo por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 dividido por 3 não dá. Então a gente vai pegar 15. 15 dividido por 3 é 5. Só que como nós pegamos dois números de uma vez, a gente tem que colocar o zero aqui. Então fica 105. Divide por 3 ainda? Divide. 5 mais 1 é 6. Dividido por 3 dá 2. Então o número 105 também divide por 3. Então continuamos dividindo por 3. 10 dividido por 3 dá 3. E sobra 1. Então fica 15 dividido por 3, que dá 5. 35 ainda divide por 3. 3 mais 5, 8. 8 não divide por 3. Então a gente tem que procurar o próximo fator primo, que nesse caso é o 5. Divide por 5? Sim, termina em 5. Então a gente vai dividir por 5. 3 dividido por 5 não dá. 35 dividido por 5 dá 7. Então, 7. 7 dividido por 5? Não. Então, quem é o próximo fator primo? O próprio 7. 7 dividido por 7. 7 dividido por 7? 1. Então, ó. Quando é que a gente para de dividir? Quando a gente encontra isso daqui. O número 1. Então, é essa a decomposição em fatores primos. A gente pegou e dividiu apenas por números primos. Se a gente multiplicar isso daqui, vai chegar exatamente em 315. Então, decompor em fatores primos é isso. É dividir um número apenas por fatores primos. A gente vai dividindo, continua dividindo por aquele fator primo quantas vezes ele for possível dividir os números.
Na hora que não dá mais para dividir, que foi o caso aqui, ó, do 3, a gente muda para o próximo número primo, que nesse caso foi o 5. Dividimos por 5, não deu mais para dividir, a gente muda para o próximo, que no caso aqui foi o 7. E aí, se ainda desse para ir continuar dividindo, a gente mudava para o próximo, até chegar no 1 aqui. Aí terminou a decomposição em fatores primos. Então, a aula de hoje é isso daqui. A gente vai ficando por aqui e eu desejo a todos bons estudos.